Hoje eu vou contar um pouco a história do nosso Portal da Luz. O início desse portal, ele tem uma história do idealizador desse projeto, que é o Senhor Divino João Cavion e sua esposa, Eulália Casagrande Cavion, e moravam afastados, onde não tinha hospital, não tinha nada, e o irmão dele, né, de 7 irmãos, ele era o mais velho, e esse irmão veio a falecer sem conseguir assistência médica, porque eles não tinham como levá-lo a um hospital, e ele acabou sofrendo muito essa dor de ver aquele irmão sofrer sem ajuda e sem condições. Então ele se fez um juramento, que quando ele ficasse mais velho e que ele tivesse condições de ajudar, ele iria então fazer uma instituição para atender pessoas carentes, como ele foi. Para fazer esse projeto todo, é óbvio que precisavam pessoas para vir se juntar a ele. E aí então ele idealizou na cabeça dele de fazer então, além do centro espírita, que foi a nossa primeira construção, né, o nosso início, ele também tinha a ideia de fazer um centro, então, uma escolinha para as crianças, como começou a escolinha Nosso Lar, hoje, Centro Assistencial Portal da Luz, né? A primeira casa foi o Centro Espírita Portal da Luz, depois a segunda foi a nossa escolinha, depois foi feito, então, o Centro de Eventos, né? Que está até hoje, né? Sendo um grande auxiliar para podermos, então, manter a instituição. Meu nome é Isabel, eu coordeno o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos aqui no Portal da Luz, no qual atendemos 80 crianças como meta, né, dentro do nosso projeto. Meu nome é Irene, trabalho há 17 anos no Centro Assistencial Portal da Luz e é muito bom e gratificante servir eles. Eu sou a Marilei, sou assistente social aqui do Portal da Luz. A relação que eu tenho com as crianças aqui é de muito amor. Então, para nós, isso é muito gratificante. Quando a gente sabe que a gente conseguiu mudar, transformar alguma coisa, esse é o nosso trabalho, é por isso que a gente está aqui, por eles. E a gente vem aqui trabalhar por amor, a gente se dedica porque a gente gosta daquilo que a gente faz e se sente feliz de poder colaborar um pouquinho no meio de tanta situação dramática como nós estamos presenciando hoje. E que Deus abençoe toda essa família Portal da Luz, todas as pessoas que por aqui passaram. Foram muitas que deixaram o seu legado. Um abraço a todos e continue prestigiando o Portal da Luz. Venham nos conhecer, venham conhecer o trabalho. Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Nossa saudação fraterna a você que acompanha o Estudando o Livro dos Espíritos. As nossas boas-vindas a todos, à querida Cris, que divide conosco aqui a responsabilidade da condução desse nosso estudo, e aos nossos convidados de hoje, Denise Lino, que tem um amplo currículo, e nós vamos apresentando aqui, nos próximos encontros que nós vamos ter, que ela estará conosco. Ela é expositora e escritora espírita. Denise também foi idealizadora e é apresentadora do programa Literatura Espírita Prazer em Conhecer, que é realizado a cada primeiro domingo de cada mês, né? E pelos canais do YouTube, da Mansão do Caminho e da TV 7. E o nosso amigo Calci, que já tem estado aqui conosco em vários programas, que é coordenador dos estudos aprofundados da doutrina espírita da Federação Espírita do Estado de Goiás. Uma boa noite a todos. Muito bom, Carlos. Boa noite. Uma felicidade sempre renovada iniciarmos aqui os estudos, né? Principalmente do Livro dos Espíritos. Estamos na introdução. E no item 10 dessa introdução, Kardec comenta sobre a objeção que fazem algumas pessoas sobre o fato de os espíritos nem sempre ensinarem coisas boas. Então eu queria perguntar ao Calci o que Kardec esclarece sobre esse assunto, Calci. Uma bela noite para todos e os companheiros que estão também nos bastidores, no comando. Uma bela noite para nossa irmã Denise, Carlos, Cris.
É interessante, Cris, o que Kardec coloca lá no item, na introdução 10 do Livro dos Espíritos. Porque há pessoas que dizem que a linguagem utilizada pelos espíritos não é uma linguagem daquela que se espera que o espírito tenha. O espírito, às vezes, fala de coisas banais, rotineiras e tudo mais. É interessante observar isso, porque é uma observação geralmente apressada que se tem, não é? Porque há duas posições. Uns exigem que os espíritos apresentem uma linguagem nobre, com o português ou com a linguagem no castiço, né? Utilizando os pronomes todos, as palavras importantes empoladas. Outros dizem que é obra do demônio. Então, são duas posições bem opostas. Esses que dizem que os espíritos não têm uma linguagem ao nível deles, é porque muita gente acreditava, e ainda acredita, que pelo fato da pessoa ter morrido, ela se transformou num santo ou num sábio. E não é assim. Nós continuamos os mesmos de sempre. É como se você, por exemplo, pegasse uma pessoa muito séria, mal-humorada, e vestisse ela com a roupa de palhaço, ela não vai fazer palhaçada pelo fato de estar com uma roupa tal. Então, não é o corpo que dá a conotação do espírito. Se libertou do corpo, a pessoa continua do mesmo jeito. Então, se ele tinha uma linguagem empolada, as comunicações dele, evidentemente, serão nesse teor. Se era uma pessoa menos formal, a colocação, a mensagem que ele vai apresentar será também menos formal. Muito bem, Denise. Muito bem-vinda, Denise. A raiz do que disse Calci, o que dizer sobre essa opinião de algumas pessoas que é só o diabo que se comunica com os encarnados? Olá, Carlos. Olá, Cris, Calci. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham aqui no online e aqueles que venham a nos acompanhar num outro momento, né? Que o remoto nos propicia isso, né? Quem não pode acompanhar agora, acompanha no outro momento. Então, que sejam todos muito bem-vindos a essa nossa sala de estudo, nesse formato aqui interativo. Isso é bastante importante para todos nós. Eu queria, Carlos, saudar essa iniciativa do estudo, a forma sequenciada como tem sido feita, e dizer para os internautas que nos acompanham que esse item 10 da introdução de O Livro dos Espíritos é um item muito importante, porque Kardec começa a tratar de algumas objeções. E uma delas é essa que você nos traz na pergunta, e veja que interessante, né? Kardec colocou essa objeção, a refutação dela, há 160 anos, e é uma pergunta que ocorre nos dias de hoje, na casa espírita, no atendimento fraterno, nos chats das lives, nós encontramos muita gente nos perguntando, olha, mas será que não só é o diabo que se comunica? Ou então, muita gente diz, eu não vou na casa espírita porque o diabo fala lá. Antes de responder aqui com as palavras de Kardec, eu queria apelar para a nossa razão e o nosso bom senso. Né? Qual é o conceito de Deus que nós temos, né? Que nós conhecemos há tantos séculos, né? Em todos os ramos das tradições cristãs, que Deus é soberanamente justo e bom, misericordioso. Então, como Deus permitiria, em sua misericórdia, que somente o diabo comparecesse às reuniões mediúnicas? Aqui para nós e para quem nos ouve, né, daria muito poder ao diabo, né, porque só ele apareceria nas reuniões mediúnicas. Depois, a razão nos diz
que há um problema de identidade, porque, assim, teria um diabo bom e um diabo mau, porque há textos, revelações maravilhosas nas reuniões mediúnicas, e para o grande público iniciante que está nos acompanhando hoje, Carlos, eu quero fazer referência somente às cartas consoladoras psicografadas por Chico Xavier, já naquela fase bem avançada da vida de Chico. Então, como seria, né, o diabo a produzir aquele material extremamente consolador, né? Não vou nem citar o restante da literatura espírita, vamos ficar só com esse item. Então, a razão já nos diz que isso não é possível. E Kardec, de forma muito sábia, nesse item 10 da introdução, ele diz textualmente, Cris, não julgamos que essa tese mereça um exame sério, e por isso não vamos nos demorar a considerá-la, né? Acreditamos tão somente que, se assim fosse, teria que se convencer forçosamente de que o diabo, às vezes, é bastante criterioso e ponderado e, sobretudo, muito moral. Então, vejamos a resposta que o codificador nos dá, fecha aspas, né? E, realmente, Allan Kardec não perdeu tempo com isso, porque ele tem as demonstrações, como todos temos, da misericórdia divina e do atestado de que espíritos bons, lúcidos, assim como espíritos também embusteiros, podem se comunicar nas reuniões mediúnicas. Isso vai depender muito da nossa sintonia, com quem estamos sintonizando. Em síntese, seria isso, Carlos. Muito bom, Denise. Olha, tem uma participação aqui, viu, Carlos, do Ricardo Mendes, que talvez, antes da gente pular para o item 11, talvez a gente pudesse colocar para Denise e Calci comentarem, quem de um dos dois se sentir à vontade para comentar. O Ricardo nos pede para fazer um rápido resumo de Proteu, que é mencionado, né, nesse trecho da introdução, item 10, falando justamente desse poder diabólico. Denise, quer complementar? Isso, eu posso complementar, o Calci também pode nos ajudar nisso. O Proteu é uma figura mitológica diabólica. Então, o Allan Kardec, que é um sábio, ele vai fazendo essa sua refutação à tese, e ele faz uma alusão ao diabo como essa figura do Proteu, que é uma figura da mitologia grega, que tem a ver com essa ideia do embuste, do ardiloso, né? Talvez a melhor tradução seria essa. Então, é uma figura mitológica. Talvez o próprio Ricardo possa conseguir dados um pouco mais avançados, procurando mesmo na Wikipedia, ele vai conseguir essa resposta, mas acho que para satisfazer a curiosidade, essa informação. Não sei se o Calci tem algo mais a acrescentar. Sim, para informar que essa questão de mostrar a diversidade dos espíritos, não é só o demônio, essa diversidade já era ensinada por um pastor luterano em meados do século XVIII, 100 anos antes da doutrina espírita existir. Seu nome, Emanuel Swedenborg. É um homem que tem uma importância enorme na formação do seu país, cientista, e que um dia ele diz que o céu se abriu para ele, e ele passou a ver o mundo espiritual como se ele visse as pessoas normais, comuns, aqui encarnadas. Então, Emanuel Swedenborg fala, não há um céu e um inferno, mas plataformas evolutivas. Olha que moderno! Plataformas evolutivas. E cada pessoa, cada alma ocupa uma plataforma dessa conforme o seu nível evolutivo e seu nível de conhecimento. Muito bom. Cris, queria aproveitar para agradecer aqui ao Ricardo a pergunta. E, gente, olha, nessa linha nós vamos muito bem. Vão perguntando, né? Você vê que o Ricardo leu, ele estava, não é? Estudou antes e vai trazendo aquilo que vai observando. Isso é muito importante. E sublinhou aqui... o destaque, né, Carlos? Sublinhou o destaque que ele deu, né? Exato. E a Mirela Gomes, olha, está aqui também perguntando relacionado com o assunto. A linguagem coloquial é característica de espíritos ainda em estágio imaturo? É a pergunta.
Agora começamos pelo Calci, e se a Denise tiver complemento... Sim, o interessante que eu li, e eu já ri aqui, porque eu me lembrei de um companheiro que só conversava com os espíritos na segunda pessoa do plural, o famoso vós podeis, não é? Então, a conversa dele numa reunião mediúnica, eu falava para... E na conversa normal com a gente, ele não conversava assim. Eu dizia, mas por que isso? Não, é porque eu estou lidando com os espíritos. Ué, e qual é a diferença entre o espírito dentro do corpo e o espírito fora do corpo? Isso para dizer, então, que a linguagem coloquial não é característica de espírito ainda em estágio imaturo, não é? E nem significa seriedade. Quando os espíritos falam, e Allan Kardec fala muito nisso, em estudo sério, em pessoas sérias, são aquelas que fazem o melhor que podem fazer. Não quer dizer gente carrancuda e que só fala na segunda pessoa do plural, né? Esse aí, coitado, ele não se comunica com mais ninguém hoje, porque ninguém entende ele mais. Carlos, eu queria completar um pouco sobre isso. Eu fiquei bem feliz de ter sido convidada para comentar esses itens, porque eles tangenciam muito a minha área profissional, que é essa questão da linguagem, e ela é muito importante que seja entendida, né? Então, talvez para responder à nossa internauta, Mirela Gomes, a linguagem coloquial, ela não é uma característica de espíritos imaturos. A linguagem chula, essa sim que é agressiva, ela seria uma característica de espíritos que estão num estágio de muita imaturidade, mas a linguagem coloquial é a linguagem do dia a dia, e eu queria lembrar que a linguagem muda, né? Eu até fiz uma anotação aqui à tarde, revisando o estudo, a linguagem muda de faixa etária, os jovens não falam como os adultos, nem como os idosos, homens não falam como mulheres, nós falamos de forma diferente de uma região para outra, e nós falamos diferente quando estamos encarnados e quando estamos desencarnados. Há algumas variações aí também. Seria um contrassenso imaginar que os espíritos não teriam a sua característica de falar. Eles têm sim, mas isso não difere tão profundamente da forma como eles falariam se tivessem encarnados. Acho que o que a gente precisa distinguir é em que situação os espíritos estão falando. Por exemplo, quando nós pegamos uma obra como a de André Luiz e vemos a transcrição de uma palestra, aquilo é uma situação formal. Então, muito provavelmente, o Aulus, o Calderaro, fizeram aquela palestra naquele tom formal. Outra coisa é uma conversa, né, numa situação mais informal, mais interpessoal, mais face a face, vai aí nesse tom do coloquial. E numa reunião mediúnica, propriamente dita, nós temos muito disso, do presencial, do face a face. Então, o vós não se aplica, porque não se usa mais em português brasileiro hoje, é um pronome em desuso. E eu acho que o interessante aqui, Carlos, a chamar a atenção, hoje à tarde, relendo esses itens, eu fiquei ainda mais admirada por Kardec, porque a matéria sobre a qual ele trabalhou, digamos assim, o corpus sobre o qual Kardec trabalhou e investigou, foi a linguagem escrita. Então, ele foi acompanhando aí o estilo, o vocabulário, as construções sintáticas também, né? Então, foi exatamente sobre o registro linguístico que Kardec ergueu o edifício da doutrina espírita. Então, ele fala com muita propriedade de que a linguagem é, sim, um critério para que nós possamos diferenciar os bons espíritos daqueles que querem nos iludir. Então, é por aí a questão. E já que estamos falando, né, amigos, sobre características dos espíritos comunicantes, pulando aí para o item 11, né, da introdução, Kardec afirma, aliás, examinando justamente esse item 11, eu gostaria de perguntar para o Calci se só se comunicam nas sessões mediúnicas espíritos de personalidades que foram conhecidas, foram famosas. É interessante, porque é fruto de uma observação
superficial ou deficiente. Porque, na verdade, a grande maioria é absolutamente desconhecido. Agora, Kardec publicou as dos espíritos conhecidos, porque não adianta ele botar a mensagem do senhor José de Oliveira, ele não sabe quem é, ninguém sabe quem é. Então, o nome de um espírito conhecido é para mostrar a informação que ele dá. Então, para comprovar a identidade do espírito, se apresentou o nome de conhecidos, mas, na verdade, a grande maioria é de espíritos absolutamente desconhecidos. E aí é que está, nas reuniões mediúnicas hoje, a verdadeira caridade, que é aquela que você faz sem saber a quem. Você está atendendo ali um filho de Deus necessitado de uma orientação, de um apoio, de um esclarecimento. Se ele der um nome e esse nome for conhecido de alguém, é mais uma coincidência do que o normal que acontece nas reuniões mediúnicas. Kardec precisava dos nomes conhecidos para a comprovação da identidade. Ótimo. Denise, na sequência dessa ideia, ainda no item 11, e aí nós teremos uma outra pergunta, né, que também foi apresentada ainda há pouco, a gente acrescenta aqui do Eliseu Marques, mas antes, Kardec afirma que há pessoas que estranham que espíritos de pessoas que foram eminentes se apresentem nas reuniões mediúnicas. Como é que Kardec esclarece esse assunto? Olha, Carlos, seguindo o raciocínio aí do Calci, que foi muito bem construído, e baseando-nos em Kardec, nós poderíamos dizer, ora, por que não os eminentes se comunicarem nas reuniões mediúnicas? Assim como o espírito que na última existência chamou-se José de alguma coisa, assim, um sujeito anônimo, alguém que teve uma projeção também pode se comunicar e se comunica nas reuniões mediúnicas. O que ocorre muito regularmente, Kardec diz isso no item 11, é que aqueles que nós vemos e conhecemos na Terra como figuras eminentes, no mundo espiritual não necessariamente, porque no mundo espiritual vale muito aquela regra, os últimos serão os primeiros. Então, nós precisamos ficar muito atentos a isso. E eu queria chamar a atenção de uma comunicação que eu considero particularmente bonita e instrutiva, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2º, de um espírito que assina uma rainha de França, que responde exatamente a essa questão, que ela diz assim, quem eu reconheci quando aqui cheguei foram aqueles a quem na Terra eu desprezava, e foram os que me receberam. Eu acho essa comunicação assim, particularmente bonita, autêntica. Eu já me dei o trabalho de listar quantas rainhas a França teve, né, para ver, mas isso é um detalhe, uma curiosidade, acho que o que interessa é um espírito que viveu essa condição de ter sido uma rainha, e vamos pensar o que era a figura poderosa de uma rainha da França, antes de que aquela nação se tornasse uma república, então havia todo um status, e esse espírito humildemente escreve para as páginas da codificação sobre a sua condição, eu vou usar aqui o adjetivo lamentável no mundo espiritual, e o próprio espírito reconhece isso. Ele diz que à sua frente estavam aqueles a quem havia desprezado. Então vejamos, é um espírito eminente que opta por essa designação geral, uma rainha de França, qual delas não sabemos, mas que nos traz esse testemunho de que no mundo espiritual a sua posição não corresponde àquela que havia ocupado na Terra. Vocês me permitem porque aqui no item 11, Kardec inicia uma frase dizendo, quanto aos espíritos que são evocados, isso cria, às vezes, em alguns companheiros, um certo arrepio. Não, mas como evocar o espírito? Não, nós temos que aguardar eles se manifestarem e tal, né?
perfeito. A conclusão é perfeita. Então, por que Kardec evoca? Aí a gente tem que observar um detalhe muito importante, característico daquilo que Kardec realizou. Porque ele tinha que evocar os espíritos para que se comprovassem que aquele espírito está vivo, existe e comunica e dá a informação toda. Em segundo lugar, é preciso lembrar que, eu não sei em francês, o nosso Evandro Noleto é que deverá traduzir isso para a gente de maneira mais significativa. Mas no português do Brasil, nós temos dois verbos muito parecidos: evocar e invocar. Evocar é dar uma ordem, é chamar à presença. Então você evoca um subordinado. E você invoca aos espíritos superiores, ou a Deus, a Jesus, você suplica. Qual é a diferença de um para o outro? A oração, o acatamento. Então, a evocação de Allan Kardec, ela tem todas as características da invocação. Não é uma ordem que se dá ao espírito. É no início da reunião se colocar à disposição dos bons espíritos uma prece, harmonia geral. Então, com todos esses cuidados, para a gente observar aos companheiros que a não evocação hoje, no sentido em que as pessoas querem dar uma ordem para o espírito vir, ela não aconteceu nem com Allan Kardec. Tem uma pergunta aí, né, Carlos, do Eliseu, Sim. não é isso? Isso. Então. Já que estava se falando aqui, não é, dos espíritos eminentes, né, por que é que eles se apresentam, as pessoas estranham isso. O Eliseu pergunta por que acontece, às vezes, em algumas casas espíritas, a rejeição de espíritos que se chamam de pretos velhos. Considerando, não é, que Kardec coloca que o que importa, de fato, é a essência da mensagem, como é que a gente poderia responder aqui ao Eliseu? Denise, você quer falar um pouquinho? Sim, eu acredito que por um profundo desconhecimento do trabalho de Kardec, dos fundamentos da doutrina espírita e um profundo desconhecimento daquilo que nós fazemos, nós os encarnados na sociedade brasileira. Não é à toa que o Brasil tem uma luta de visibilidade dos negros. Então, vejamos, socialmente, nós não temos ainda essa visibilidade. E o que é que nós fazemos? Nós transferimos, inclusive, isso para as casas espíritas. O próprio adjetivo, né, pretos velhos, talvez a gente tenha que passar a chamar também de brancos velhos. Eu acho que o doutor Bezerra de Menezes entraria nessa categoria, né? Nosso branco velho, nosso branquinho velho. Então, de fato, uma não leitura dos preconceitos que todos nós trazemos e que deveríamos revisar como espíritas, ou para atender aquele critério de Kardec lá dos bons espíritas, no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele termina definindo quem são os verdadeiros espíritas. Fica como tarefa de casa revisar os preconceitos. Muito bom, muito obrigado, Denise. Muito bem, nós temos algumas perguntas mais, mas a gente pode ir avançando, né, Cris, aqui para o item 12, e aí vai entrar o que o pessoal está perguntando em seguida, aí, relacionado com isso. Isso. Olha, então, para o Calci, escreve Kardec, justamente no início desse item 12, o seguinte: um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é o de que os espíritos inferiores muitas vezes usurpam nomes conhecidos e respeitados. Quem pode, pois, afirmar que os que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, Washington, entre outros, tenham realmente animado essas personagens? Calci, como é que a gente se reconhece a autenticidade de quem fala ser quem é, digamos assim? O interessante é que o mais antigo
engodo para mim de um espírito que diz que é uma coisa e não é, está lá no livro Gênesis, do Antigo Testamento. Primeiro livro atribuído a Moisés. Lá no capítulo 22, Moisés recebeu uma ordem de Deus, de um espírito que disse para ele que era Deus, e mandou ele matar o filho dele, Isaque. Ou seja, iria exterminar com a raça hebreia ali no início, na raiz. Né? E ele obedece. Ele obedece. Então, quando ele vai fazer o sacrifício, Deus, o espírito superior, condutor daquele povo, e que na época o pessoal entendia como Deus, vamos entender assim, aparece e interrompe. Ah, não, mas foi um teste. A gente vê nas Bíblias de origem católica, protestante, dos nossos queridos irmãos evangélicos e católicos, é que Deus queria fazer um teste. Ora, se Deus já sabe se ele é presciente, ele não precisa fazer teste com ninguém, não é? Então, é uma informação falsa. Para mim, na minha leitura, é quase que Abraão caiu no conto do Espírito que diz uma coisa e não é. Jesus vem muito alertar isso, né? Falsos cristos, falsos profetas, lobos em pele de cordeiro. João, na primeira carta, no capítulo 4, se não me falha a memória, diz: meus filhinhos, o João é todo paternal, não é? Não acrediteis em todos os espíritos, vê se o espírito é de Deus. Então, a gente observa que não é um problema da doutrina espírita, é um problema da humanidade. E que, atenção, a doutrina espírita veio resolver. Porque a doutrina... Hã? Não pode seguir, Calci, mas eu seguro um pouco. Pode falar. Porque a doutrina espírita trouxe a comprovação científica da existência dos espíritos, trouxe a comprovação científica da comunicação dos espíritos e nos ensinou como a gente identificar um do outro. Exatamente. Se um espírito inferior toma o nome de um espírito nobre, superior, né, nós temos todos os meios para a gente poder resolver e identificar aquele espírito e separar uns dos outros. Calci, pela linguagem, pelo conteúdo do que está sendo transmitido, correto? E aí eu te perguntaria, na sequência, Calci, seria mais fácil ter segurança da identidade de um espírito que tenha, assim, maior proximidade da gente, que tenha sido um familiar, que tenha sido um amigo nosso, ficaria mais fácil? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque você conhece. Se ele chegar, se manifestar na reunião e chamar pelo apelido familiar carinhoso que você tinha quando era menino, evidentemente que ninguém sabe, só a família que sabe. E o médium que não conhece ninguém da família dá um comunicado e o espírito te chama com o nome, você identificou. Então, o espírito familiar, evidentemente que é muito mais fácil porque você o conhece. E quando não é familiar, procure conhecê-lo. Procure conhecê-lo. Eu fico pensando aqui assim, o seguinte: o sujeito recebe uma pintura atribuída a Monet. Ora, se ele não souber como é que Monet pinta, se o traço é vertical, horizontal, a quantidade de tinta utilizada, os temas utilizados, qualquer quadro para ele, que tiver escrito Monet, ele vai aceitar. Se ele conhecer Monet, se ele souber como é que Monet pinta, ele vai identificar, ou seja, se o espírito for familiar a ele. Não precisa ser da mesma família, o que Kardec diz. Se você tiver familiaridade com o espírito, você identifica. Agora, infelizmente, por exemplo, mensagem de Bezerra de Menezes.
Se não for consoladora, não é Bezerra de Menezes. Denise, tem uma da Giane bem relacionada com o assunto aí. Giane, é da Giane, isso mesmo. Olha, vou ler aqui para Denise, se ela puder comentar. Olha, os espíritos conservam as ideias e as manias que tinham na Terra. Então, isso seria um meio de reconhecê-los, Denise? Sim, inclusive os cacoetes linguísticos. Quando a gente trata de um espírito familiar, a gente percebe as manias, as ideias, o vocabulário e aquilo que a gente chama de os cacoetes linguísticos, né? Aquelas cortes que tem na fala. Então, não são os espíritos que conservam, nós conservamos, porque nós somos espíritos. Então, quando desencarnamos, nós conservamos tudo isso, sim. E, Denise, só para complementar, né, vou te dar um testemunho pessoal meu aqui, né? Minha vozinha desencarna e muito tempo depois ela manda uma mensagem mediúnica endereçada a mim através de uma médium que estava iniciando, né, a sua educação mediúnica. E a médium, muito receosa de me passar a mensagem, fez um preâmbulo enorme antes de me entregar a mensagem. E ela confessou, olha, Cristiane, eu estou com muita dúvida em relação a essa mensagem, estou até um pouco envergonhada, mas estou te passando a mensagem adiante. Aí eu peguei a folha de papel e nem li o conteúdo da mensagem. Eu vi que a folha de papel estava marcada com um traço paralelo ao final da página. Que a minha avó sempre, ao escrever cartas, ela traçava com a régua uma linha em paralelo ao final da página, do lado direito, para nortear o início da caligrafia dela. Falei assim, olha, eu não preciso nem checar conteúdo, porque com certeza é de minha avó que tinha essa mania de marcar a página que ela ia escrever, né? Então é isso mesmo que você esclareceu, Denise. E sobre caligrafia, né? Talvez aí na sequência, dando andamento aqui às questões, né? O que Kardec fala sobre essa questão da caligrafia, Denise? Isso é bem importante, está lá no item 12 da introdução, né? A caligrafia, ela entra no trabalho de Kardec, na sua pesquisa, como um item auxiliar da pesquisa, de confirmação. Inclusive, para quem assistiu o filme sobre Kardec, acho que de 2 anos atrás, tem uma cena, ainda na fase inicial da pesquisa, em que ele leva uma comunicação para um grupo de amigos pesquisadores, olha, mas é a assinatura do fulano de tal que era escritor, e aí eles ficam na dúvida, e aí a cena do filme é muito boa, porque aí passa depois ele levando para um editor que vai comparar a caligrafia, coloca uma lupa. Então é um elemento, sim, importante. Eu quero lembrar que, cientificamente, foi um elemento importante de defesa de Chico Xavier, inclusive. Há um livro extraordinário chamado A Psicografia à Luz da Grafoscopia, que são técnicas modernas de identificação de assinatura, de caligrafia, muito usada, por exemplo, quando há falsificação de documentos, para a gente provar, né, que teve documentos falsificados. Então são feitos exames agora me atrapalhei, exames de grafoscopia, né? Então são feitos esses exames, eles são muito importantes, são exames de perícia técnica, de polícia civil, e vejam que lá no século XIX, Kardec já se utilizou dos rudimentos desses exames, que hoje são tão aprofundados, computadores de última geração, scanners, né, que aumentam a caligrafia inúmeras vezes, fazem leituras microscópicas para demonstrar que, de fato, a forma, a intensidade de pegar no lápis, a direção em que a letra é grafada é ou não daquele espírito. Eu quero lembrar, Cristiane, Carlos e os que nos acompanham, Calci também, que nós temos aí o detalhe de que nesse processo da caligrafia é o impulso do espírito desencarnado sobre a mão do médium. Então, aí nós temos muitos detalhes que são técnicos do processo de comunicação, vai depender muito do médium, né, para que ele tenha essa maleabilidade de poder escrever de forma muito parecida, não será de forma igual, de forma muito parecida com o que escrevia o espírito. E quero lembrar também um detalhe, assim, que a caligrafia muda ao longo da vida. Quem de nós mantém a mesma assinatura da carteira de identidade de quando a gente tinha 18 anos, né? Então, quando nós desencarnamos, isso também vai mudar. Então, essa caligrafia, ela será por semelhança, ela não é
exatamente igual. Manter a mesma caligrafia ao longo da vida é um trabalho de muita destreza, da chamada coordenação motora fina, que é essa da ponta dos dedos, que precisa ser muito bem trabalhada e que na nova geração, né, com tanta digitação, nós estamos comprometidos nessa coordenação motora fina, mas é um elemento extremamente importante quando se trata da comprovação científica de uma mensagem psicografada, né, por um médium e atribuída a um dado espírito. Calci, na linha do que a Denise acabou de comentar, muito bem, Denise, muito bom mesmo. Diante desse desafio, não é, que a Denise coloca aqui, da caligrafia, de utilizar para comprovação, há médios que têm essa característica, como o Chico tinha, não é, e que assinava exatamente como o espírito conseguia assinar por ele, como assinava quando encarnado, precisa muita afinidade para isso, como a Denise comentou. O que mais é que Kardec comenta sobre essa questão da identidade dos espíritos comunicantes? É interessante, porque enquanto o espírito carrega os seus pendores, as suas ideias, as suas características, Kardec bota lá, as suas manias, né? Enquanto ele tem isso, facilmente ele se identifica. Facilmente ele é identificado. É por isso que ele diz que aquelas comunicações próximas da desencarnação são mais fidedignas, representam mais, porque a pessoa, o espírito ainda não se despojou, vamos dizer assim, da influência da última encarnação. Mas tem um exemplo interessante, e eu me lembrei muito do meu sogro, que gostava muito do Augusto dos Anjos. Sabia todas aquelas poesias com os nomes complicados que Augusto dos Anjos utilizava. Pois bem, há um livro, há um poema dele, A Psicologia de um Vencido, em que ele começa assim: eu, filho do carbono e do amoníaco. Ele vai se retratar como um ser material apenas e tão somente caminhando para a sepultura. Em síntese, o poema dele é esse. Muito bem. Augusto dos Anjos desencarna, evidentemente, no plano espiritual, se livrando das influências e passando a ter certeza da vida espiritual, modifica o seu pensamento. E você encontra em Parnaso de Além Túmulo, Augusto dos Anjos, iniciando um poema, não és força neurica somente. Então, a ideia dele mudou. Mas, olha, os versos, o ritmo, é Augusto dos Anjos puro, não precisa ser um expert no assunto. Então, Kardec coloca essa informação e é muito interessante a gente observar isso. Cristiane, Muito bom. Antes de avançar um pouquinho, tem uma questão aqui do Eliseu relacionada com o assunto, que a gente pode, de alguma maneira, relacionar. Porque ele coloca assim: como devemos abordar os espíritos, tendo em vista que não sabemos o século ou o ano em que ele se encontra? Denise e Calci, poderiam comentar um pouquinho, por gentileza? Eu posso complicar a pergunta? Sim, por favor. Eu não estou aqui para facilitar, estou aqui para complicar, tá? E a questão da linguagem seria mais importante, né, do que a vibração que a gente manifesta nesse diálogo com os espíritos? Se a Denise me permite, como a gente trabalha em reunião mediúnica há muitos anos, para mais de 40 anos, a gente observa essa dificuldade, existe mesmo. O espírito chega, né, falando coisas que às vezes você não tem ideia. É por isso que o espírita vive estudando, né? Porque o espírita ele é convidado, ele é constrangido, ele é convocado a estudar muito, estudar sempre, né?
para poder, quando o espírito fala algo, você ter a ideia, a noção do que ele está falando, a que tempo que ele está aludindo. Por exemplo, uma das últimas experiências nossas, um espírito que passou na noite de São Bartolomeu. Ora, o espírito manifestou e começou a falar, além da intuição que vem, que esses espíritos auxiliares ali nos beneficiam, mas ao ele começar a falar, deu possibilidade da gente perceber que se tratava de um espírito na situação X, na França, Catarina de Médici, todo aquele envolvimento, briga entre religiões, católicos e protestantes e tudo mais. Então, a gente é convidado sempre a estudar bastante para poder conseguir dialogar com o espírito. Cris, sobre esse assunto, eu queria fazer 2 acréscimos, se me permitem. O primeiro deles, você me fez recordar a lição número 1 da minha formação na área mediúnica, há 30 anos atrás, talvez, lá no Centro Espírita Allan Kardec, em Campinas, São Paulo, quando eu estudava lá no Centro Espírita Allan Kardec, tínhamos a dona Terezinha Oliveira, muito experiente, e uma das regras da dona Terezinha, assim, uma das instruções, não era uma regra, das instruções, ela sempre dizia assim: prestem atenção à vibração do espírito, afinem a percepção, porque pela linguagem o espírito pode confundir o médium, confundir o doutrinador, e se todos ficarem confusos, então isso vai ser muito fácil para o espírito. Então é a primeira recomendação, é prestar atenção na vibração. Por que é que Kardec fala em prestar atenção à linguagem? Porque era um objeto material da investigação que ele tinha, palpável, como nós também temos. Prestar atenção à vibração do espírito não nos desocupa de prestar atenção à sua linguagem. Inclusive, dizendo isso, o segundo ponto que eu queria trazer para responder o Eliseu, que eu estou aqui supondo que o Eliseu tem alguma vinculação com reunião mediúnica, viu, Calci? Porque ele pergunta como devemos abordar os espíritos, tendo em vista que não sabemos o século em que ele se encontra. Aí eu diria assim, vai conversando, vai pedindo para o espírito falar, vai ouvindo, vai exercitando essa escuta atenta, que rapidamente, se você exercitar a escuta atenta, você verá pistas de que em que momento esse espírito se encontra. E às vezes é preciso mesmo fazer um ajuste na linguagem, tendo em vista acolher o outro. Eu lembro de uma experiência de reunião mediúnica, para situar aqui, não é, Carlos, para quem está nos acompanhando, está começando a estudar agora. Então, na prática da reunião mediúnica, que estão suspensas por conta da pandemia, eu lembro de uma experiência muito anterior, de um espírito assim que falava com uma autoridade, mas era um espírito muito sofrido, e eu fui percebendo aquilo, e ele deu pistas de que ele havia sido um juiz, mas ele estava numa situação assim terrível no mundo espiritual. Lá para as tantas, pela intuição, Calci, eu lembrei do pronome de tratamento usado para nos referirmos a um juiz, merentíssimo, e eu o tratei assim, né, merentíssimo amigo, e daí para frente, o diálogo mudou, tomou outro caminho, o espírito, né, ele não cedeu do propósito de vingança que ele tinha, mas ele se tornou mais permeável a uma percepção da situação sob um outro ponto de vista, e na sequência nós podemos atendê-lo em reuniões mediúnicas mais à frente. Então eu diria para o Eliseu, exercite a escuta atenta, né, estimule um diálogo fraterno, amigo, que você terá muitas pistas de com quem você está falando. Eu acho que se o Eliseu está preocupado com isso, com a doutrinação, a instrução é: deixe o espírito falar primeiro, antes de você, doutrinador, né, dizer qualquer coisa, ouça. Muito bom, Denise. Olha, a gente ainda está no conteúdo, né, do item 12, e para a gente fechar aí o item 12, eu queria te perguntar o seguinte: como é que é isso, né, dos espíritos da mesma categoria se utilizarem de nomes de outros espíritos? Como é que funciona essa questão?
Olha, eu vou partir de uma experiência bem terra a terra para a gente ir para o Livro dos Espíritos, né? Eu estou olhando aqui para o Carlos e estou lembrando de uma experiência que ele conhece muito, né? Que é a experiência que tem a ver com embaixador, com embaixada. O que faz um embaixador fora do seu país de origem? Ele representa o seu país de origem. Então, os embaixadores do Brasil, fora do Brasil, eles falam em nome do Brasil. A gente não sabe nem o nome do embaixador, às vezes, é preciso ser um que se destaque, né, e aqui eu vou apelar para os que se destacaram pelos bons trabalhos pela nação, para que o nome entre para a história. O que é que nós sabemos? Os acordos que eles fizeram, né, acordos bilaterais, acordos de pacificação. Então, esse exemplo, ele é bem concreto para nós percebermos que os espíritos, como diz Kardec no item 12, se organizam em grupos e em famílias, e isso é infinito, nós não temos ainda como abarcar. E eles conseguem se representar muito bem, né, conseguem traduzir o que é mais importante, Cris, que é o pensamento daquele grupo. Então, isso tanto vai ocorrer com espíritos que representam a mensagem de Jesus, quanto os que são antagônicos. Né? E o mais importante, não é o nome que interessa, nem numa, nem no outro lado desse tema. O que interessa é a mensagem. Então, nós devemos ficar muito atentos, aí voltamos para a linguagem, a orientação de Kardec, perceber muito bem o estilo, o texto, o vocabulário, as colocações linguísticas, em suma. Muito bom. Tá. É impressionante, gostei muito da comparação com o embaixador. Não é? Que de fato, não sei por quê. Foi excelente isso. É porque é o representante, não é, daquele grupo, daquela equipe. Pode falar, então, em nome, não é, do que caracteriza. E, às vezes, Kardec ainda coloca, ele é um espírito que nem viveu na Terra, mas ele é da categoria de Sócrates, de Platão, e aí ele vai e usa um nome que é conhecido para se identificar, não é? Muito bom. Aí é muito interessante que tem um comentário de Ângela. Ela diz assim, não seria o conteúdo da mensagem divisor de águas na interpretação? De fato, sim, não é? Poderíamos dizer isso, que a questão da mensagem é fundamental para definir, inclusive, qual é a categoria do espírito, se é um espírito superior, um espírito mediano, inferior. Mas, atenção para o que a Denise colocou. É tão interessante, Denise, o que você aprendeu com a dona Terezinha, que é excelente, essa mulher tinha uma capacidade impressionante. Na FEB, nós aprendemos também com o seu Moutinho. Ele foi o nosso primeiro orientador das práticas mediúnicas. E ele, então, fez a pergunta um dia, o que é que o médium primeiro identifica quando o espírito se aproxima? A sensação. Isso, exatamente. A sensação, a vibração do espírito, que combina com o que a dona Terezinha ensinava lá também. Então, ao perceber a vibração do espírito, você sabe se é um espírito que está, não é, numa categoria ou noutra. Isso vale para a vida comum. As pessoas com quem nós mais lidamos, nós sentimos quando elas vão chegando. Né? Quando elas chegam, nós já sabemos. Então, isso é da vida cotidiana. Muito bem. Calci, qual é o meio mais seguro de evitar as mistificações dos espíritos inferiores nas comunicações carnais? Bom, em primeiro lugar... A gente poderia dar uma informação terminativa, porque dada por Jesus, jejum e oração, não é? Mas a gente precisa perceber que, às vezes, os amigos espirituais permitem que espíritos mistificadores, ou seja, que dizendo que é fulano, mas não é, espíritos enganadores, mistificando, para testar a nossa possibilidade de identificação, de perceber a vibração, de conseguir perceber esses espíritos. É interessante porque a gente antes estava falando a respeito de espíritos que falam em nome de outros, como o embaixador, que fala em nome do seu país, do presidente, do povo de um país, né? Ele é o representante. A gente,
abrindo o livro Consolador, na questão 312, Emmanuel diz para nós que Espírito Santo, o termo Espírito Santo é um conjunto de espíritos iluminados, santificados, que falam em nome de Jesus. Como também a gente lembra Mateus, no capítulo 8, aquele encontro com o endemoniado de Gadara, da cidade de Gadara. Marcos coloca que era Gerasa, Marcos se enganou. A cidade é Gadara, conforme Mateus fala. O gadareno endemoniado, né? E que Jesus pergunta qual é seu nome. E ele diz, meu nome é Legião, porque somos muitos. Como evitar a manifestação constante? Porque se na reunião constantemente está vindo espíritos mistificadores, é preciso que a turma se reúna, analise direitinho o que está acontecendo no grupo, porque uma ou outra aqui e acolá para testar a nossa possibilidade vai acontecer. Mas fica o ensino de Jesus, jejum e oração, lembrando que jejum não é só deixar de comer determinados alimentos, não. É o jejum mental, não é? Carlos, sobre isso, eu queria também fazer um pequeno acréscimo ao que a Calci falou, pensando no público iniciante que está acompanhando esse estudo, né? Por exemplo, para que ninguém entenda assim, olha, só existem mistificadores nas reuniões mediúnicas. Eu quero lembrar que os mistificadores estão entre nós. O que é um golpe? O que é um golpe de WhatsApp? Né? Se não alguém que mistifica, né? Alguém que entra no nosso WhatsApp, clona, passa uma mensagem, Carlos, aqui é a Denise, estou num aperto, deposita R$800 para mim. Eu estou dizendo isso porque recentemente passamos por isso, alguém clonou meu número de telefone e mandou uma mensagem assim para minha mãe. Coincidentemente, eu estava em casa, né, e minha mãe na sala. Então, veja, isso é uma mistificação. Então, a mistificação, ela existe, ela é da ordem dos espíritos que habitamos a Terra, encarnados ou desencarnados. Então, como eles estão conosco nesse âmbito material encarnado, no desencarnado também. Então, só que o golpe é outro, né? O golpe não é deposite X reais para mim, o golpe é um outro foco, mas continua sendo mistificação. Tá? Muito bom. Muito bom. Denise, foi muito bom. Na verdade, assim, esses espíritos estão fazendo especialização em fake news, né? Independente do século que estiveram encarnados, são especialistas em fake news, né? E Jesus já combatia aí, Cris, o fake news. Em verdade vos digo, não é, Calci? Perfeito. Exatamente. Essa análise já era necessária já há mais de 2000 anos, né? Mas, continuando, então, amigos, no item 13, né? Exatamente ainda nesse ponto aí de contradições, Denise, o que Kardec esclarecia sobre essa questão das contradições que se pode observar entre o ensino dos espíritos, aqueles que chegam tentando ensinar algo? Aí eu acho que Kardec deu uma aula de gênio, né, de mestre. Eu reli esse item 13, eu recomendo a todos que possam reler o item 13, e essa é uma matéria muito importante, né, em que espírito acreditar, se um define alma dessa forma, se um define Deus daquela forma, um define reencarnação assim, como fazer isso? Então Kardec dá uma resposta aí de gênio, e ele nos faz observar, primeiro, como é que nós definimos as coisas. Então, talvez se perguntássemos aqui para nós quatro, por exemplo, o que é cotidiano para você, Cris, para Carlos, para mim, para o Calci, nós teríamos 4 respostas sobre o que é cotidiano diferentes. Eu vou aproveitar aqui que eu sou a nordestina do grupo, assim, o que é inverno para o nordestino, né? Inverno é chuva, não é frio, pelo amor de Deus, inverno para o Nordeste é chuva, tem que chover para a gente sentir que é inverno. Então, veja só, essa matéria ela é muito importante porque ela tem a ver com a forma, a cultura, a experiência, as inserções no campo do estudo, com as quais nós definimos. Então, Kardec, nesse item 13, traz esse elemento, e ele diz muito claramente, né, na vida comum,
Os próprios estudiosos de uma dada matéria têm definições diferentes para termos que são comuns, por isso os glossários todos são importantíssimos, né? Às vezes a grande tese de um autor é a definição de um termo, e aí segue-se a teoria referindo-se àquele autor. Então, Kardec chama a atenção, assim, que, primeiro, não necessariamente podem ser contradições, e em sendo contradições, para que voltamos para a linguagem, para observar a forma como está formulada. E aí o grande detalhe que nós vamos ver ao longo de todo o Livro dos Espíritos é, para os temas mais difíceis, os espíritos mais superiores falam desses temas de forma fácil. Exemplo disso, Jesus, que para nos falar das coisas mais transcendentais, usou os exemplos do cotidiano. Então, isso está lá no item 13 dessa introdução de O Livro dos Espíritos. Cris, será que a gente podia saltar para o 14, e aí a gente iria nas perguntas do pessoal, na sequência que eles fizeram, procurando atender ao máximo possível? Você, se ser breve, o item 14 da introdução, ele segue tratando dessa questão. Agora vai falar dos erros de ortografia, de gramática que às vezes os espíritos cometem, e que de alguma maneira já foi falado, não é? A Denise comentou alguma coisa lá inicialmente. O que Kardec esclarece mais nesse ponto aí no item 14, por gentileza, da introdução? Calci? Eu? Bom, imagina que você conhece um professor de português, um excelente professor de português. E ele manda uma mensagem para você, um bilhete. E você recebe esse bilhete cheio de erros. Ortografia, gramática, tudo. Tudo. Qual é o primeiro pensamento que você vai ter? Esse bilhete não é do professor. Não é do professor. Mas, se você souber que o professor falou para alguém não muito letrado, e esse alguém escreveu e te entregou o bilhete, aí você vai aceitar que o bilhete veio do professor, foi escrito por alguém. É isso. Os erros, muitas das vezes, é do médium. Agora, também pode ser do espírito. Precisamos lembrar o que a gente falou lá no início. Não é pelo fato da pessoa ter morrido, perdido o corpo, que ele virou santo, ou cientista, ou sabe tudo. Ele continua, se era ignorante, ele continua ignorante. E as mensagens dele virão com as características dele. É interessante a gente perceber isso para poder identificar uma coisa da outra. Erro ortográfico não significa que é uma mistificação, é um erro. Há vários fatores aí que colaboram para haver um erro ortográfico. Nós temos que lembrar que médium não é alto-falante. Médium é intérprete. E por ser intérprete, ele recebe a mensagem, e a mensagem sai dele conforme ele sente, conforme ele consegue manifestar. Os espíritos nos dão um nome muito interessante, arquivos mentais, né? O espírito utiliza o arquivo mental do médium para passar a mensagem. Então, a gente precisa observar isso para não dar assim a importância exagerada a uma questão de um equívoco ortográfico, um erro de gramática, uma coisa dessa. Eu queria só acrescentar, Carlos, que ortografia não é das matérias mais fáceis em termos de gramática, não. Parece ser fácil, mas não é. Por isso, o processo de alfabetização de uma criança demora tantos anos, no mínimo 3 anos. Assimilar a ortografia, as regras de ortografia, por que é que elas variam em função de fatores históricos, em função de fatores fonológicos, em função de juntura, como a gente chama tecnicamente, aquilo que se você fala junto na fala, mas na escrita é separado, isso é muito trabalhoso, e ortografia muda com o tempo.
Então, o espírito que desencarnou lá antes de 63 e não fez nenhuma atualização no grupo, no mundo espiritual, ele pode se comunicar hoje em português com a ortografia que estava valendo lá em 63, que foi revisada em 63, foi revisada de novo e mais recentemente, né, na última reforma ortográfica. Então, essa é uma matéria, assim, que precisa de um exame mais amplo, e eu diria, isso não é o mais importante na comunicação mediúnica. Pronto, muito bem. O que Kardec coloca para a gente. Né, o que vai interessar ali é ver o conteúdo se é compatível, né, com a qualidade do espírito. Vamos lá, Cris, então, com as perguntas dos nossos internautas. Temos várias aqui. Varredura aqui, vamos fazer um voo rasante aqui pelas perguntas. Começando por 8h45, se isso for alguma referência, Mirela Gomes. Ela coloca o seguinte, falando ainda sobre a manifestação dos espíritos, né? Essa pergunta vai para o Calci, tá, Calci? Os espíritos geralmente se manifestam nos lugares próximos a que viveram? Tem essa regra aí? Não necessariamente, não é? Não necessariamente. Onde há possibilidade de acolhimento a ele, condição de atendimento, aí sim. Mas a gente precisa compreender uma coisa interessante. A imensa bondade de Deus que acompanha até mesmo, respeita até mesmo as nossas manias. Ou seja, a gente desencarna, você não vai para um mundo, para uma colônia, para um local onde haja pessoas absolutamente diferentes de você. Você vai para a sua turma, vai se encontrar por atração, por afinidade, você encontra com a sua turma. Então, geralmente o espírito se comunica no local, na região, no país, se houver possibilidade de. Eu me lembro que na época da Guerra das Malvinas, já passado, né, década de 70, se não me engano, né, nos grupos mediúnicos, vinham muitos espíritos de argentinos recepcionados nas reuniões mediúnicas. E eu ficava pensando, mas lá não tem casa espírita? Talvez não tivesse. Talvez ali fosse o local do acolhimento que ele estava precisando. Ótimo. Carlos, a próxima aí. Sim, nós temos aqui uma de Luiz César, Denise. Ele diz, um espírito se encontra no mundo espiritual com 2 outros espíritos que conheceu em encarnações diferentes. Com que aparência ele encontra esses 2 espíritos? Então ele viveu uma encarnação, conheceu, na outra encarnação conheceu outro. Ele vai encontrar os 2 de uma vez. Que jeito que ele vai se apresentar é a pergunta. Eu compreendi, Carlos. É uma pergunta bem curiosa, né? Eu fico pensando, essas mentes criativas que ficam achando as questões sobre o mundo espiritual. Mas eu diria para o nosso internauta Luiz César de Souza que não se preocupe com isso, porque os espíritos têm as suas formas de identificação e a sua vibração será reconhecida. Eu quero lembrar o caso natural aqui entre nós, por exemplo, de alguém que faz uma cirurgia bariátrica e que fica muito magro. E que, às vezes, quando a gente encontra depois, não reconhece. Eu mesma, que sou ruim de reconhecimento facial, a voz da pessoa é que traz aquele elemento conhecido. Então, no mundo espiritual, caminha por aí, tá? Aqui uma pergunta interessante, agora jogando para o Calci, para a gente fazer esse ping-pong, né? A Larissa de Barros, ela pergunta o seguinte, o doutrinador também pode confundir ou até mesmo perturbar o espírito com as suas perguntas naquele processo de diálogo? Isso ocorre? Sim, pode. Uma inabilidade, pode, não é? Agora, a gente precisa recordar que o objetivo da reunião mediúnica não é o diálogo, conversar por conversar. As reuniões mediúnicas, elas visam o atendimento fraterno a alguém em dificuldade.
Por exemplo, o que mais acontece em reunião mediúnica? 80%. A pessoa desencarna e não sabe que desencarnou. Não sabe que é espírito. Não sabe o que está acontecendo. Vai para casa, ninguém liga para ele. Vai trabalhar, alguém consegue vê-lo, dá um grito e sai correndo. O sujeito fica perturbado, né? Então, são esses espíritos. Agora, evidentemente que no diálogo ali, havendo inabilidade, o doutrinador pode criar um problema ali na conversa fraterna, na ajuda que faz. Daí porque a gente deve ter sempre em mente que é um diálogo, não é uma contenda verbal, é um auxílio a alguém que está precisando e muitas das vezes nem sabe que está precisando. É assim que o doutrinador, o dialogador, deve entender a reunião mediúnica. Muito bem. Denise, Eliseu Marques de Souza, filho, diz assim: Kardec relata na Revista Espírita o fato do médium Rose, que traz várias comunicações, sendo de Santo Agostinho e o próprio Espírito de Verdade. Por que Kardec nos traz umas e outras não, sendo essas comunicações do mesmo médium? Essa pergunta foi repetida 2 vezes, tá? Tá, o Eliseu deve estar bastante curioso por isso, né? Por que Kardec trouxe umas mensagens e outras não? Certamente porque as que foram trazidas eram as mais instrutivas, eram as mais consoladoras, eram aquelas que tinham a maior característica da universalidade do ensino dos espíritos, porque esse era o critério kardeciano para avaliar as comunicações. Então, certamente porque eram as melhores. Simples assim. Muito bom. Não cabiam todas, né? Ele teria que escolher, escolheu Sim. as melhores. Critérios, né, Denise? Critérios lógicos. Isso. Olha, aqui agora uma pergunta do Márcio André Barros. Para todos, né, de forma geral, a partir da primeira encarnação e assim por diante, se mantêm características físicas do primeiro espírito ou não necessariamente? Calci, você que sempre foi belo, continuou belo em todas as suas encarnações, é isso? Eu sempre fui belo porque ela conheceu a minha mãe e minha mãe vivia falando para mim, muito bonito, muito bonito. Deve ser isso. Márcio, olha, você diz aqui, para todos, a partir da primeira encarnação, e assim por diante, se mantém as características físicas do primeiro espírito, o espírito é um só. A roupagem dele, o corpo é que é diferente. Numa ele vem alto, outra ele vem baixinho, numa ele vem no corpo masculino, na outra no corpo feminino, em outra ele vem numa etnia, que raça humana é uma só, na outra ele vem em outra etnia. Então, a roupagem é que muda. Agora, como é que o espírito faz para se identificar diante de alguém, por exemplo? O espírito já teve 2 encarnações. Está, portanto, com o formato da última encarnação. Mas ele quer conversar com alguém com o qual se identifica lá numa encarnação anterior àquela última. O perispírito, ou seja, o corpo espiritual, é ideoplástico. Olha que maravilha. Nós não precisamos de plástica no mundo espiritual. Você, com a sua mente, você formata o corpo à sua feição e se dirige àquela pessoa e conversa com ela e tal. Então, o espírito é um só. E ele pode manter a última fisionomia da última encarnação no plano espiritual. Se ele quiser adotar outras, ele pode adotar. Evidentemente, espíritos medianamente evoluídos para cima já têm essa capacidade de modificar o corpo.
Muito bom, Calci. Eu estou procurando aqui algumas questões que têm a ver especificamente com o que tratamos hoje sobre identidade dos espíritos, né? Lembrando a todos, meus amigos internautas, que todas as perguntas elas são respondidas, né, por nossa grande equipe de bastidor, que vai carinhosamente responder a todas as perguntas, mas nem sempre dá tempo de colocar todas as perguntas, até porque a gente está se aproximando aí já do final do nosso programa. Eu estava só esperando o Carlos voltar para poder fazer o encerramento. Isso. Mas então, né, Carlos, eu estava explicando que nós vamos responder através da equipe que nos assiste, que nos dá suporte, né, a todas as perguntas. E hoje buscamos fazer aqui nessa nossa rápida varredura do final, pensar algumas perguntas mais atinentes à temática da live de hoje. Como eu estou passando aí a palavra para o Carlos, para ele fazer um encerramento, eu quero me despedir da Denise, do Calci, agradecendo imenso, assim, foi muito bom estar com vocês, e até a próxima. Carlos, está contigo. Obrigado, Cristiane. Eu não sei o que aconteceu, de repente caiu, não é? Graças a Deus conseguimos voltar rapidamente. Sim. Então, olha, o tempo vai terminando, então a gente fica muito agradecido pela sua atenção. As perguntas vão sendo respondidas, não é? Pelo nosso, estará colocadas no site, também no nosso grupo do Telegram. Então, conforme a gente vai avançando, a gente vai atendendo aquelas que é possível dentro do horário do nosso programa, como a Cris colocou. E o nosso agradecimento à Denise e ao Calci pela contribuição, como a Cris comentou, e a todos vocês, a você que acompanhou aí, fazendo suas perguntas, acompanhando, às vezes não fez pergunta, esteve atento, não é todo o tempo. Então, continue conosco, leia sempre antes. Na semana que vem nós continuamos com a introdução do Livro dos Espíritos e traga suas perguntas atinentes aos assuntos que a gente estiver tratando, que nos facilita aqui para o aprofundamento das questões. Abraço fraterno para todos. Muito obrigado, Cris. Obrigado, Denise. Obrigado, Calci. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vem fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes e Boni Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.